Bem-vindo ao módulo de inteligência emocional. Nosso grande desafio é identificar as nossas emoções e desenvolver a inteligência emocional. Para iniciarmos, eu vou falar sobre o que é inteligência emocional e criei aqui para vocês um quadro explicativo onde vocês têm alguns detalhes importantes para vocês identificarem suas emoções e, principalmente, aprender a não só gerenciar, mas gerar inteligência emocional para a sua vida pessoal, profissional e até para o seu processo de liderança. Então venha cá, aqui digamos que seja você, tá? Você recebe a todo momento do seu ambiente, das pessoas que estão ao seu redor, das situações que acontecem, o que nós chamamos de fato-estímulo. O que é fato-estímulo? Sabe aquela ideia que você teve maravilhosa de montar um negócio, você vai contar para aquela pessoa e falar assim, nossa, eu vou montar um negócio, eu quero montar um negócio no varejo, e a pessoa olha e fala assim, nossa, não faça isso, o varejo está em crise, o mundo está em crise. Isso é um fato-estímulo, então você teve uma ideia, você quis construir algo e você recebeu um estímulo de alguém que está junto contigo. Esse estímulo, ele gera duas respostas para nós, uma resposta positiva e uma resposta negativa. Como assim positiva e negativa? Digamos nesse exemplo novamente, você quer montar o seu negócio na área de varejo, e aí você vai conversar com uma pessoa muito querida sua, e essa pessoa fala assim, nossa, é isso mesmo, monte o seu negócio, seja empreendedor, vale a pena você construir esse processo, você vai para uma resposta positiva, você se sente bem com aquele estímulo que aquele seu amigo deu de falar, nossa, seu negócio vai dar certo, que bacana. Mas digamos o inverso, que você falou sobre o seu negócio e você recebeu um estímulo aqui negativo da pessoa falar, nossa, nós estamos em crise, o mercado está em crise, não está vendendo mais nada, para que você vai montar um negócio? Vai procurar um trabalho realmente para você trabalhar, empreender não vale a pena nesse país. Você foi e recebeu uma resposta negativa. Cristian, qual a relação disso com a inteligência emocional? Quando a resposta é positiva, você gera um processo de emoção positiva. Então, assim, nossa, você vai montar o seu negócio e aí aquele seu amigo vai te fala assim para você, vai dar tudo certo, vai correr tudo da melhor forma. Você automaticamente já sente a emoção positiva. Você teve aqui um fato, que é o seu negócio, você foi para cá e trouxe uma resposta positiva e uma emoção positiva. Tá, se a resposta for negativa, aí o processo é inverso. Percebe para você ver, se você fala sobre eu vou montar meu negócio, a pessoa fala sobre crise, sobre tudo vai dar errado, nesse país não vale a pena empreender, o que acontece? Você tem uma emoção negativa. E aí você deve estar pensando, nossa, mas você ainda não explicou a relação disso com a inteligência emocional. Aqui nós começamos a falar sobre inteligência emocional. Quando a resposta é negativa, então digamos assim, que você falou sobre o seu negócio, a pessoa falou assim, nossa, é positivo, isso vai dar muito certo, isso vale a pena, empreender é o caminho. Automaticamente você tem um risco, o risco da excitação, tá? Você tem aqui uma emoção positiva, então digamos assim, você construiu uma emoção positiva para você, mas essa emoção positiva, ela pode passar do limiar da emoção boa. E esse linear pode chamar excitação. O que seria excitação? Percebe aquela pessoa que foge da essência dela porque algo deu muito certo. Então, digamos assim, que você vai construir o seu negócio, essa pessoa olha para você e fala, isso mesmo, vai dar tudo muito certo, a área de varejo vale muito a pena. E você não pensa nem em planejar, você não olha lá aquele processo realmente que é necessário na construção de um empreendimento, do empreendedorismo, e aí você entra no processo de excitação, e aí você já vai montando todo aquele contexto, e isso é um risco que você tem. Então, atenção nesse estímulo-resposta. Se a resposta for positiva, você tem o risco da excitação. Depois, por um outro lado, você tem o risco do quê? Aqui, quando a emoção é negativa, o risco da depressão, tá? Aqui a depressão não é a doença da depressão. A depressão é o cair a sua energia, a sua emoção ser tão negativa que você não coloca a energia necessária para o resultado. Então, digamos assim, que você vai conversar com a pessoa sobre o seu negócio e a pessoa fala, olha, não vale a pena empreender nesse país, esse país não tem realmente resultados, os empreendedores não são valorizados, os negócios não dão certo, a maioria dos negócios quebram, e aí o que acontece? Uma emoção negativa, um medo, e esse medo pode gerar uma depressão.
Christian, peraí, até agora você não falou sobre inteligência emocional. Eu falei como você identifica estímulos, respostas e os riscos que você corre. Agora, o que é realmente inteligência emocional? É identificar aqui o estímulo. Então, assim, o que é esse estímulo que essa pessoa está dando em mim nesse momento? Então, digamos lá o seu exemplo. Quando você fala com seu amigo e ele fala assim, nossa, que bacana, vai empreender, qual é esse estímulo? Ele está me dando uma resposta positiva. Isso me gera uma emoção positiva. Pode gerar uma excitação. Se gerar a excitação, voltar para o equilíbrio. Então, eu vou até anotar aqui. Equilíbrio. Ok? Então, a inteligência emocional é identificar o estímulo, identificar qual foi a resposta dentro de você, saber que você está correndo um risco, mesmo essa resposta ser positiva, de entrar num processo que pode gerar um risco, que chama excitação, e você tem que voltar para o equilíbrio. Você tem que encontrar formas de você voltar para o equilíbrio. E o inverso também. Então, quando você demanda lá sobre o seu negócio, você teve lá um estímulo negativo. Olha, empreendedorismo não vale a pena, as empresas quebram no Brasil, não vale muito a pena você investir nisso. Você vai ter uma emoção negativa, você está correndo o risco de ter uma depressão de emoção, não depressão, doença. Anote aí. E aí, o segredo da inteligência emocional é subir para o equilíbrio. Então, o que nós vamos aprender nesse módulo é o quê? Identificar aqui os estímulos que nós temos, qual é a resposta que nós damos e sair desse processo de excitação e depressão e entrar para o processo de equilíbrio. Construir a forma de você entrar no equilíbrio. Então, inteligência emocional é identificar o estímulo, identificar a resposta e construir o equilíbrio. Excitação, você sai do seu linear de planejamento, de construção. Depressão, você entra no processo de medo e pode congelar e não ir para a ação.